Olá, caro amigo do Saldo Extra, e vamos às notas de economia desta semana. A expectativa da OCDE para o crescimento econômico no mundo este ano melhorou um pouco, subindo de 3,9% para 4%. O problema que a organização vê neste momento é no preço das chamadas commodities. O Brasil acaba afetado diretamente por ser grande exportador de matérias-primas, como petróleo, soja, café e laranja. As commodities são mercadorias com valor negociado no mercado internacional e muitas estão com preços baixos, o que afeta os países produtores. O Brasil não é o único atingido. A OCDE revisou o crescimento do Canadá 0,4 ponto percentual para baixo, mas ainda com expectativa de crescimento. Mas para o Brasil a queda foi maior, de 2 pontos percentuais, um tombo 5 vezes maior que o Canadá, e agora com perspectiva de recessão. O que agrava o problema no país para a organização é a instabilidade política. Os problemas que o governo enfrenta perante o Congresso afetam a economia do país, assim como o escândalo de corrupção da principal empresa estatal, a Petrobras, investigado pela Polícia Federal na Operação Lava Jato. Tentando melhorar economicamente, o ministro da Fazenda faz anúncios de ajustes fiscais e monetários, o que também compromete o crescimento deste ano. Entre as principais economias, apenas o Brasil deve recuar economicamente em 2015. A China tem previsão de crescimento de 7%. Outro emergente, a Índia, deve crescer ainda mais, 7,7%. As fortes economias também mostram recuperação. Os Estados Unidos devem ter o PIB 3,1% maior. Os países da zona do euro devem crescer em média 1,4%, puxados pela Alemanha com 1,7%. A OCDE analisa que os ventos são favoráveis para o crescimento econômico na zona do euro para que os países voltem a ter um crescimento um pouco mais forte. Se este ano já é tido como perdido no cenário de crescimento econômico, pode ser um bom indício para 2016. Pelo menos é o que prevê o Deutsche Bank. O banco, que é o maior da Alemanha e um dos maiores do mundo, mantém uma perspectiva negativa para este ano e estima que a queda na economia brasileira será de 1,4%, o dobro do que previa anteriormente. A justificativa é a queda na confiança de consumidores e empresários, aliada a números negativos na produção industrial, nas vendas do varejo e nos índices de desemprego. O Deutsche espera uma forte queda neste primeiro semestre, mas já prevê uma estabilidade na segunda metade do ano e uma recuperação já no início do ano que vem. E são 3 os principais motivos para essa previsão do banco. O primeiro é o plano de austeridade do governo para aumentar o superávit primário, o que vai fazer com que o país pague mais as dívidas e, por sua vez, pode evitar o rebaixamento da classificação do grau de investimento do país por agências de risco. Em segundo lugar, está o reajuste de preços relativos, como da energia, que agora reflete uma condição mais próxima da realidade. E ainda é listada pelo banco a depreciação cambial do real, que muitas vezes é vista negativamente, mas pode ter seu lado positivo, já que valoriza a indústria local, porque passa a não valer mais tanto a pena comprar de fora como antes, com o dólar tão alto. Mas o banco pondera que ainda há uma preocupação que é com a situação política do país, principalmente por causa da queda de aprovação da presidente Dilma Rousseff, mesmo considerando pequena a possibilidade de impeachment. O Notas de Economia desta semana fica por aqui, obrigado pela sua atenção, eu volto na semana que vem. Até lá, é com você, Antônio. Olá, amigos da Novo Tempo, mais uma vez eu quero lhe dar as boas-vindas no seu programa das finanças pessoais. Você é nosso convidado de honra e muito obrigado por estar ao nosso lado. O tema de hoje é como utilizar as coisas antigas. Quem sabe você tenha em casa um móvel que você está querendo desfazer ou quem sabe você está querendo comprar um mobiliário novo. Você já pensou na possibilidade de comprar algo antigo? Este assunto tem a ver com algo muito importante, consumo responsável, consumo sustentável. Vamos tratar deste assunto hoje. A nossa convidada, muito simpática, Patrícia Mello, ela é formada em designer gráfico,
é pós-graduada em Design e Tecnologia Digital. Ela é apaixonada por interiores, por reaproveitamento, repaginação, por reciclagem. Ela trabalha exatamente com criação de ambientes internos, decoração de casas. Ela tem uma curiosidade, ela mora numa casa feita de containers. Eu estava aqui conversando um pouquinho com ela e vi que ela é apaixonada pelo tema da sustentabilidade. Patrícia, seja muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui conosco. E este assunto realmente ele deve chamar a nossa atenção. Eu queria, no primeiro lugar, Patrícia, que você falasse sobre a sua experiência, o seu trabalho. O que você está fazendo hoje? Hoje eu trabalho com pesquisa em decoração sustentável e reutilização, focando em decoração alternativa, é o termo que a gente usa, que é buscar diferentes materiais para compor a decoração, seja de combinação, repaginando um móvel antigo, pensando um objeto de forma diferente para que ele faça parte da decoração de forma criativa. E fazendo com que a gente viva num ambiente agradável, isso, né? Isso principalmente é muito importante. isso. Agora, Patrícia, eu verifiquei aqui na sua biografia que você mora numa casa de contêineres marítimos. Eu queria que você falasse um pouco dessa sua experiência e por que você tomou essa decisão. Eu e meu marido, a gente estava procurando há muito tempo a forma mais sustentável, mais econômica de construir a nossa casa. Pesquisando vários projetos e nada entrava no nosso gosto. Quando chegou na minha mão uma revista da Casa Cor, em que foi feito um projeto de uma casa com contêineres marítimos. Quando eu olhei aqui, eu falei, não, é isso. Como designer, a ideia de projetar com as suas mãos, de poder brincar de construir uma casa, como se você estivesse montando Legos, era algo extraordinário. Então, a gente foi pesquisar mais informações sobre como construir. Ainda é um pouco difícil você conseguir encontrar projetos desse tipo aqui no Brasil. A maior informação você tem de fora, então você tem condomínios de estudantes no Japão feitos de containers, você tem hotéis feitos de container em várias partes do mundo. Isso já é um pouco mais comum, que é a visão do projetista, na ideia de você ver aquele container que está sem uso, que está parado, o que você pode fazer com ele? O primeiro a ter a ideia de construir uma casa, compartilhou isso na internet e isso virou uma rede de várias ideias em que você pode consultar, ver a melhor forma de você fazer o acabamento térmico, todas as informações. Existe um grande compartilhamento dessas ideias para que qualquer pessoa possa fazer a sua casa. Patrícia, só a consciência pela questão da sustentabilidade já justificaria essa decisão de vocês, mas eu gostaria de perguntar até por curiosidade. Economicamente falando, vocês chegaram a comparar este projeto com outros projetos? Isso influenciou na decisão de vocês? Sim, influenciou. Das pesquisas que a gente fez, a ideia era que a economia, montando uma casa com os contêineres, seria em torno de 40%. O foco principal, a ideia, onde a economia se apresenta, é no não desperdício de material. Quando a gente faz uma casa de alvenaria, está implícito algum desperdício. Sempre vai sobrar pedra, areia, tijolos, além da própria construção, que envolve muito desperdício. O desperdício é dinheiro que você está gastando e que você não está se perdendo no processo. A casa, quando é montada num container, o projeto é todo fechado. Eu tenho a quantidade certa de drywall que vai ser usado para fazer o revestimento, eu tenho a quantidade certa de revestimento, de hidráulica, você organiza tudo de uma forma a montar o projeto. Isso tira completamente a parte do desperdício de material. Agora vamos falar um pouquinho sobre reaproveitar coisas antigas, porque a gente sempre está descartando coisas em casa e móveis acaba sendo uma dessas coisas. Como que eu posso fazer para desenvolver o gosto pelas coisas antigas, a consciência pela questão da sustentabilidade e se realmente vale a pena, se fica bonito, se fica agradável? Eu queria que você despertasse em nós um pouco mais de interesse sobre esse assunto. Eu sou apaixonada por isso mesmo. Quando a gente começou a pesquisar sobre a casa container, sobre essa parte de sustentabilidade, começou a surgir várias outras possibilidades de
construir a casa realmente dessa forma. E quando a gente começou a pesquisar como é que poderia ser o portão, onde a gente colocaria isso, os lugares que a gente foi pesquisar foram nas demolidoras. Os móveis que a gente foi querer utilizar foram nas lojas de usados. E quando a gente entrou nesses lugares, a gente viu que tinha muita coisa interessante que as pessoas realmente descartam e não dão valor. Como peças de madeira, que você não tem mais essa peça no mercado. Você tem peças de designs assinados que você pode encontrar nesses ambientes. E tudo pode ser trabalhado para se tornar mais interessante, mais colorido, mais criativo na decoração. A ideia de treinar o olhar para você conseguir valorizar essas peças é que ela tem uma história. O conceito de decorar a casa com essas peças está muito atrelado na decoração com história. Essa peça sempre vai ter uma história para contar, de como você a encontrou, o que você decidiu fazer com ela, a construção e a reforma que você fez com suas próprias mãos. Isso ao final, quando você monta o seu ambiente e aquilo foi você mesmo que fez, não tem como mensurar isso em relação a um móvel planejado. Quando a gente pensa nos móveis padrões, eles são bons para economizar espaço e tudo mais. Ele monta lá, está tudo certinho. Mas e a história? E o que você sente com as suas o que você espera da tua decoração? Tem uma questão afetiva que se torna significativa. E quando esses móveis antigos, eles vêm de pessoas da própria família, isso foi da minha mãe, isso foi da minha avó, tem um valor ainda mais significativo, muito, né, Patrícia? Muito mais. Você não pode se desfazer dessa peça. E isso acontece diariamente. As pessoas se desfazendo dessas peças porque, tá lascadinho, aqui a cor, não gosto dessa cor. E às vezes não tem a ideia de que você pode sim reformar, você pode repaginar. A internet hoje, ela está cheia de inspiração, cheia de possibilidades para que você mesma consiga fazer, para que você mesma consiga criar coisas diferentes com a tua personalidade, com os teus gostos e transfira isso para uma peça, que pode ser uma peça-chave, aquela peça que vai fazer a diferença na decoração da sua casa. Patrícia, quando vocês optaram por adquirir móveis antigos, usados, vocês compraram móveis restaurados ou vocês mesmos fizeram a restauração? Nós mesmos. A ideia era que a gente pudesse trabalhar a peça da forma que a gente quisesse, com os materiais que a gente quisesse. Mas hoje você pode encontrar várias empresas que fazem esse trabalho. Então, se você herdou um guarda-roupa da sua avó, você pode entrar em contato com empresas que vão fazer vários tipos de acabamento, pode fazer uma pátina, pode fazer uma laca, deixar colorido, para deixar essa peça mais atual, que combine melhor com a decoração da sua casa. Mas nada é tão interessante quanto você mesmo conseguir fazer. Existem lojas especializadas em fornecer materiais para restaurar móveis ou lojas que são especializadas em restaurações que a gente possa consultar, fazer um orçamento, fazer uma avaliação? Para comprar os materiais já é um pouco mais aberto. Você tem que conhecer um pouco da madeira que você vai trabalhar, do que você quer fazer na peça. Então, não tem esse lugar onde você vá procurar. Então, mas quando você vai numa loja de tintas, ele vai saber exatamente qual é a tinta ideal para você usar na madeira, quais as bases, tudo que você precisa saber. A própria pessoa se você vai colorir, ela vai saber te informar, vai dar essas informações do que você precisa fazer. Mas tem muito erro e acerto também nesse processo. A ideia é que você comece com peças pequenas e vá testando e vá se habituando com isso, até que você consiga fazer uma peça grande. Uma pesquisazinha na internet pode ajudar, encontrando sites que dão dicas, orientações e conselhos. Você já fez esse tipo de pesquisa? Sim, e é daí que nasceu realmente o blog Remobília. É um lugar onde você pode ter essas informações dos materiais que você tem disponível
disponíveis para trabalhar. Fala um pouquinho sobre isso. Esse é o seu trabalho hoje? Isso, é o blog Remobile, é meu trabalho. Diariamente, tanto no blog quanto no Facebook, a gente está lá para inspirar. Então, é um processo de inspiração contínuo para que você consiga enxergar todas as possibilidades. Quando a gente começa a enxergar, quando a gente abre a nossa visão para isso, parece tudo muito simples. E a gente posta lá alguma coisa, a pessoa, nossa, isso é sensacional, que incrível. Mas é muito simples, é você conseguir enxergar mesmo que dá para trabalhar, dá para se fazer algo criativo e dá para ser criativo, qualquer pessoa pode ser criativa. Agora, eu queria aproveitar esse nosso diálogo, Patrícia. Nós temos muitos jovens que nos acompanham e hoje nós vivemos esse conflito da questão de estar atualizados, a busca da tecnologia, a mudança permanente da tecnologia. E nós vemos aí essa teoria, esse conceito, se é que nós podemos dizer assim, da obsolescência programada. Ou seja, muitos produtos estão sendo fabricados e disponibilizados praticamente com a data de validade, né? Ele já foi programado para acabar logo, para estimular o consumo. Lamentavelmente, nós convivemos com isso. E isso está associado à tecnologia. E nós dependemos da tecnologia. Eu tenho aqui um iPad em minhas mãos, que é uma ferramenta extremamente útil, porque eu carrego aqui todos os meus materiais, os meus arquivos, e realmente é algo que a gente está praticamente sendo indispensável. Como que eu posso conjugar a minha paixão pela sustentabilidade, que é o seu caso, e você estar atualizada com as tecnologias? A minha ideia é que você precisa realmente ser consciente, que o seu consumo gera vários problemas, assim como soluções. Você gera economia e tudo mais, é por isso da obsolescência programada. O meu conceito é não ficar tão aflito. A tecnologia ela está para te ajudar. Você usa os dispositivos, você usa a tecnologia e ela te ajuda. Você não pode ser um escravo da tecnologia. Então, é se acalmar. A ideia é tanto de quando a gente trabalha na decoração de um ambiente, o conceito está mudando com o tempo, de que você consiga viver mais harmoniosamente com as coisas, com a sua casa, com os seus dispositivos e que isso seja consciente. Você tenha consciência do seu consumo e o que isso implica no planeta de uma forma geral. Quer dizer, necessariamente eu não tenho que lançar mão de uma nova tecnologia se aquela que eu estou usando está atendendo a minha necessidade. Eu posso usar como exemplo esse tablet aqui. Hoje já existem outros modernos, menores, que talvez eu poderia estar aqui usando, mas esse aqui atende a minha necessidade. Se ele te serve, se ele, a função que ele tem para você está sendo cumprida, então você não precisa, assim, foi criada na gente que sim, que a gente precisa do novo, da nova tecnologia e a gente vai deixando para trás a antiga. Mas enquanto ele tiver te propiciando aquilo que você precisa, você não precisa da nova. Dá para você aguentar um pouco e esperar e conviver melhor com esse, que ele não seja tão descartável, que ele faça parte e que ele seja algo que você use para um meio, não só o meio. Hoje nós estimulamos sempre o chamado consumo responsável, que na verdade é o consumo voltado para a sustentabilidade. Você acha que nós hoje, como brasileiros, vamos falar aqui do Brasil, nós sabemos que existem países que evoluíram um pouco mais nesse assunto. Eu acho que a gente está um pouquinho atrasado. Mas como você avalia isso? Você acha que o brasileiro está realmente consciente da nossa responsabilidade para com o meio ambiente? De certa forma sim, de certa forma não. Então a gente teve uma abertura da economia, então a gente quer consumir, a gente quer essas tecnologias, a gente quer ter as coisas. E esse consumo faz parte da economia. Mas a ideia de conseguir pensar de forma sustentável para tudo, tanto quanto a tecnologia, quanto a forma como que a gente vê a arquitetura, a nossa casa, as nossas roupas, as nossas coisas, a sustentabilidade ela está ampliada em tudo. Quando a gente vê
sendo valorizado a economia local, onde você compra as coisas diretamente das pessoas que fizeram aquilo, não coisas importadas vindas direto da China. Então, você está sendo sustentável, você está investindo na economia local, nas pessoas que você conhece. Isso é uma forma de sustentabilidade. Quando a gente foca nisso, a gente tem um pouco mais de noção. A gente tem várias empresas que já começaram a trabalhar com essa ideia de favorecer a economia de pequenas empresas, de produtos nacionais, de produtos, principalmente quando a gente fala de artesanato. Hoje a gente abriu, tem vários sites que você pode comprar produtos direto do produtor. Isso é um passo para a gente ser mais sustentável, mas de forma geral eu acho que ainda falta muito. Vou aproveitar um pouquinho esse seu exemplo, né, de comprar direto do produtor, etc. O que eu devo avaliar quando eu vou comprar um bem? Existem, por exemplo, certificações, atestados, referências que eu possa saber sobre alguma empresa que está comprometida com a sustentabilidade ou não? Existe alguma forma de eu determinar se eu vou comprar um bem, não, eu vou optar por essa porque este bem, essa empresa está mais comprometida, ela promove, ou a própria composição daquele produto. Existem referências para que oriente a minha decisão de consumo? Hoje praticamente tudo tem um selo que diz se aquela empresa realmente preza por um processo produtivo sustentável. Então, quando você vai comprar um móvel de madeira, aquela madeira é certificada, ela é de reflorestamento, isso é básico. De onde veio aquilo? De qual é o impacto daquela peça no meio ambiente? Mas deixa eu só interromper. Você está se referindo quando eu vou comprar a madeira para produzir um bem? O móvel. Ou se o móvel já consta essa informação? Isso, já consta a informação. Vários produtos já vêm na própria embalagem, se é madeira de reflorestamento, de onde veio aquele material. Todas essas informações, por lei, já estão ali, de alguma forma, sendo mostradas para você. É só você ter a percepção e ter essa consciência quanto ao seu consumo. E a parte de comprar as peças, sempre quando você compra da sua própria cidade, você já está minimizando o fato, por exemplo, de você comprar outro que vem de outro estado, de outro lugar. Essa peça tem que vir de frete até você. Então, você tem combustível, desgaste de estradas, tudo isso está impactando no teu consumo. Então, é conseguir enxergar tudo que está à tua volta. Nós, às vezes, quando vamos comprar, por exemplo, um eletrodoméstico, a gente fica preocupado em procurar aquela etiqueta que fala sobre o consumo de energia. Mas nem sempre a nossa preocupação é com o tema da sustentabilidade, mas é com a economia do consumo de energia elétrica. O que deve nos despertar o interesse de observar esses outros detalhes, né, Patrícia? Essas etiquetas também estão à mostras, assim como a do consumo de energia ou não? Existe algo parecido? Não, é uma iniciativa da própria empresa. Então, se aquele produto é feito com plástico reciclado, se é aquela tecnologia de onde ela vem, como é que ela é feita, a parte de embalagem, transporte. Muitas empresas, sim, elas já estão... Então, a gente tem um processo até... Eu vi agora, até na parte de cosméticos, as mudanças de embalagem para que você não tenha as embalagens de vidro, que você tenha processos de reuso das embalagens. Então, é conseguir enxergar isso, que até o seu vidrinho de shampoo, se você tem o refil e não usa sempre comprando novo, isso é prestar um pouquinho mais de atenção. Nós, como pais, você me falou agora há pouco que você tem um bebezinho. Eu não sei se é o seu único filho, se é o primeiro filho, a primeira experiência. O que você diria para os pais na questão da educação dos filhos sobre esta consciência? Uma vez que você dedica um pouco da sua vida também ao seu sustento, mas você dedica a sua vida a promover a sustentabilidade. Como que você traria isso para dentro de casa? Na parte diretamente com a parte de consumo, né, de mostrar para o teu filho que o valor do bem está muito mais além do que ter as coisas, mas tudo que está implícito dentro disso. Então, quando vai comprar um brinquedo, que seja um brinquedo educativo, que seja um brinquedo que tenha
um apego sensorial, um apego diferente de consumo. E também não só o consumismo, então, de comprar e ter. A gente começa desde pequenininho, a gente olha a prateleira, eu vejo com o meu próprio filho, então ele olha a prateleira de brinquedos, ele quer tudo, mas o ter tudo implica tantas coisas, então, como é enxergar essa parte do consumo nas crianças também. E um detalhe importante, entender que a minha participação pode ser pequena, mas se eu fizer a minha parte, eu vou estimular que outros os façam e isso possa contagiar muitas pessoas, né, Patrícia? Você ensinar com a parte das crianças, você fazer com que a próxima geração preste um pouco mais de atenção nisso. Então, que as próximas... Isso é muito importante, isso é fundamental. Eu queria agora que você falasse um pouquinho mais sobre o blog, que nós estamos encerrando, o endereço e o que as pessoas vão encontrar lá e como elas podem fazer contato contigo. Então, o endereço do blog é www.blogremobilia.com e no Facebook também, Remobilia, e a gente também está no Instagram, também, @blogremobilia. O que você vai encontrar lá? Você vai encontrar informações, inspirações, dicas, passo a passo, antes e depois, para que você consiga enxergar as transformações. Você tem o passo a passo para que você possa reproduzir em casa. Você tem inspirações de ambientes para que você possa enxergar aquela peça dentro da composição, que às vezes enxergar só o móvel fica difícil entender como ele faz parte do conjunto, e para que você mesmo possa decorar a sua casa com as suas mãos, com as suas ideias e com a sua personalidade. Patrícia, muito obrigado, foi uma alegria conhecê-la e ver a sua experiência, o brilho nos seus olhos quando você fala que você vive na prática e você realmente acredita nisto e a sua vida tem sido um exemplo para todos nós. Que Deus abençoe seu filhinho também. Eu espero vê-la aqui outras vezes. Muito obrigada. O texto para a nossa reflexão de hoje está no livro de Hebreus, no capítulo 13, no verso 5. Atente para este conselho precioso da palavra de Deus. Hebreus 13, verso 5 diz assim: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Que linda promessa de Deus, de que vai estar ao nosso lado e de que não vai nos abandonar. Mas vem com um conselho: viva sem avareza e contente com aquilo que você tem. Valorize as coisas materiais que Deus tem lhe concedido e você com certeza será uma pessoa feliz.